8 de dezembro de 2015, programa Sustentabilidade celebra os 35 anos da morte de John Lennon na porta do edifício Dakota, onde ele morava, em Nova York. E para falarmos um pouquinho sobre o legado de John Lennon, por que tantos jornais, emissoras de TV, porque o mundo parou. Está aqui em nossos estúdios Fábio Colombini, que é um cover de Lennon e que conhece um pouquinho ou muito da história e tocou no Cavern Club, né? Toquei, tive essa honra, esse prazer de tocar no Cavern Club. De tocar no Cavern Club. Quando que o John Lennon pegou na sua vida para você, Fábio? Então... E por que pega assim também, né? Se é que dá para explicar. Cara, o John Lennon foi uma... Bom, primeiramente, Roberto, muito obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra estar aqui falando sobre esse personagem tão carismático, tão marcante da história, né? O John realmente é uma personalidade impressionante e ele entrou na minha vida desde criança, na verdade, através dos Beatles, que eu ouvia, comecei a estudar violão clássico, na verdade, com 10 anos de idade, mais ou menos, e só que eu ouvia todo mundo falando dos Beatles. Então eu economizei uma grana da minha mesada na época, e eu lembro que os 2 primeiros discos que eu comprei foram Led Zeppelin 4 e uma coletânea dos Beatles, que chamava Oldies But Goldies. Uma coletâneazinha, em disco ainda, em vinil, em LP. né? Como esse aqui? Sim, sim. Como esse aqui? Esse aqui é o nosso saudoso vinil, que eu tenho todos os meus, não me desfiz dos meus LPs. E é uma coisa muito impressionante. Mas esse é meu, só para deixar registrado. Depois eu vou tentar esse aqui. O bacana foi que quando eu coloquei o disco e eu escutei pela primeira vez, eu entendi por que todo mundo falava dos Beatles. É uma coisa que até hoje em shows a gente vê assim, crianças que, os Beatles acabaram tem 50 anos, as crianças vão no show e elas cantam as músicas e elas ficam com os olhinhos vidrados. Você que interpreta Beatles e Lennon, você consegue entender isso? Por que toca no coração? Porque outro dia, você sabe que eu sou um violonista frustrado, ou melhor, violonista não, eu martelo um violão, e outro dia eu estava brincando, tocando uma canção dos Beatles, e uma criança de 7 anos começou a fazer o solo de guitarra, na voz, assim. É inexplicável, a gente não sabe. Eles tinham uma ingenuidade um pouco também, eu acho, mas a musicalidade deles impressionante, a mensagem sempre bacana. Mas o Lennon tem esse negócio, né, do pacifismo, né? Talvez, eu não sei se o internauta sabe, mas a primeira transmissão via satélite feita para o mundo foi feita através dos Beatles, o John Lennon cantando All You Need Is Love. Quer dizer, falando de amor, do amor fraternal, que não era uma forma de comunicação para aquela época. A gente poderia falar de amor homem-mulher, das relações sentimentais, mas não do amor da humanidade, né? O Lennon, ele inovou, aparecendo com rosa, com vestido de uma forma que poderia ter sido até vista como feminina para aqueles tempos. É né? verdade. Os Beatles inovaram em tudo, né? Eles inventaram videoclipe, eles inventaram roupa, cabelo, capa de disco, né? Que era uma arte, né? Exato. Capa de eles discos. ditaram moda de tudo que foi jeito, e essa coisa do videoclipe, né? Deles não terem como tocar em todos os lugares, em todos os programas de televisão. Vamos gravar e a gente manda a gravação. Então, naquela época que era tudo feito na raça, as gravações, as composições, se a gente olhar a história dos Beatles, as fotos, você fala assim, quando que esses caras tinham tempo de dormir, né? Porque eles o tempo inteiro você vê foto deles em tudo que é lugar. Sim. A carreira deles foi curta, se você pensar, de 62 até 69, vai 70 no máximo. 7, 8 anos. Para eles deixarem o legado que deixaram, né, de tanto trabalho. Sim. E você lembra onde você estava quando o John Lennon morreu? Não lembro. Não? Eu lembro de ter visto na TV, isso foi em 80, eu tinha lá 10 anos ou para 11. Porque você era... porque eu já tenho mais idade que você, eu me lembro que as pessoas pararam na rua. As pessoas se cumprimentavam como se houvesse, assim, alguém da família houvesse falecido. Foi uma comoção geral. Uma comoção geral, né? Eu me lembro de ter visto, ainda não tinha me dado conta do tamanho, né, da coisa, mas logo depois... como eu comecei a estudar violão clássico com 10 anos e depois passei a me interessar pela coisa do popular, comprei lá o disco dos Beatles e comecei a entender o papel, né, que essa música dos Beatles tinha em todos, como ela atingia não só os músicos,
mas todas as pessoas. Tem gente que começou a tocar por causa dos Beatles. Aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar violão. Isso é uma coisa impressionante. O que vai de criança. A gente fala que as crianças levam os pais e os avós no show. No seu show. E eles ficam vidrados de uma maneira que realmente é inexplicável. Então mostre para o nosso público alguma coisa de Lennon aqui, mesmo que seja da fase Beatles ou aquilo que você... Tem uma música muito linda do John Lennon, que é uma música que chama In My Life. Você sabe que eu ia pedir para você abrir? Jura? Juro. Mas eu falei, eu não vou falar que eu não sei qual que ele preparou. Então, eu acho In My Life uma coisa, a letra, uma coisa maravilhosa. Então, você vê aqui. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. Coisa mais linda, né? Coisa mais linda. E ele tinha essa extensão vocal, né? Ele ia do grave pro agudo de um jeito que... Impressionante. Né? O John é aquela coisa, ele não tinha uma técnica assim apurada como o Paul. O Paul tem 20 vozes diferentes. Sim. Mas ele era de uma visceral quando precisava ser. Sim. E de uma sutileza, sim. De uma delicadeza Sim. impressionante. Eu tenho a impressão, não sei se estou equivocado, mas algumas músicas do Lennon, especificamente ao You Need Is Love, que a gente vê a gravação, né? Quando ele fala a palavra love, ele declama a palavra com uma energia que é como se o cara tivesse assim se doando na música. Ele realmente, que o americano fala, I really meant it, né? Ele realmente queria dizer aquilo. Ele queria não é um dizer negócio aquilo, da boca né? para fora, não era uma mensagem. Ele era incomodado mesmo com essa coisa e ele sabia da importância dele como artista e tudo, e que ele poderia mudar. Formar opinião. Né? Mudar, formar opinião. Eu não sei também se o internauta sabe, mas o John Lennon espalhou entre, acho que em 71, 18 outdoors pelas ruas do mundo, das grandes capitais, Sydney, Tóquio, Londres, falando para acabar com a guerra do Vietnã. Né? Quer dizer, você imagine, por exemplo, o Pelé hoje em dia, se colocasse, para usar um ícone, né? Colocasse na Avenida Paulista, vamos acabar com alguma coisa, né? E olha que aqui não faltaria exemplo para a gente falar com o que ia acabar. Um monte de outdoor por aí. ia faltar outdoor, né? Mas enfim, a coragem do John Lennon de tomar uma atitude que era totalmente dezenas de anos à frente, né? Na visão cultural. E que na verdade ele não precisava disso, né? Ele podia estar muito bem quietinho lá, curtindo os filhos e tal, e com o dinheiro que ele já tinha, ele podia se aposentar, e ele não, ele era incomodado com isso, e eu sinto algumas vezes ele até frustrado em não conseguir mudar o tanto quanto ele gostaria, né? Tanto que ele não descansava. Né? E tanto que a gente fala assim, ele morreu com 40 anos, e até já um pouco... cansado, às vezes ele parecia assim, sabe? De tanto querer... De carregar um peso nas costas que o mundo não se mexia ele tanto. Ele sentia, né? essa responsabilidade, né, como artista que ele era. Então, por isso que foi uma figura, uma personalidade tão impressionante, né, da nossa história, não só musical... Da cultura geral. Né? Por isso que ele tem um monte de músico bom. Os próprios outros Beatles, o Paul, Ringo, o George, cada um tem seu papel. O Paul tem um papel musical que eu adoro, o cara continua fazendo show até hoje, impressionante. Mas o John teve essa coisa a mais, né? Essa coisa visceral, visceral, né? Visceral, com certeza. E a carreira solo dele, ele acabou também seguindo um pouco mais esse caminho, né? Imagine, por exemplo, é um hino à paz, onde ele mistura as raças. Imagine que não houvessem países, que não houvessem... as raças estivessem unidas. Isto é uma coisa impressionante, né? Ele conseguiu colocar em Imagine uma coisa que todo mundo fala, né? De não ter raça, de não ter divisão nenhuma. Ele colocou em palavras, que até hoje todo mundo que escuta arrepia. E que canção, que melodia, né?
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Que coisa, né? Que coisa, né? É sensacional. E também o lado da libertação feminina, né? A aproximação Sim. dele da Yoko Ono, por mais que os Beatles maníacos tenham assim uma certa raiva da Yoko, mas desenvolveu nele também uma responsabilidade quando ele fez músicas enaltecendo a mulher, né? Não só a mulher dele, né? Mas colocando que a mulher era mal vista, era maltratada pelo mundo masculino, né? E é ainda, né? Ele fez isso em 1970, né? É um cara, uma visão vanguardista absurda. Todo mundo fala da Yoko, mas primeiro, a Yoko salvou o John Lennon, porque ele teve uma época ali que ele estava bem perdidão. Sim, e ela que... Ele estava tomando tudo que tinha direito. Se você, né? não se endireitar, não quero mais saber. Sim. E por causa dela, eu acredito muito nisso, que ele acabou tomando jeito. E outra, os Beatles teriam se separado de qualquer maneira. Não ia dar para segurar aquele rojão. Foi talvez um catalisador ali da história, mas eles já não estavam lá. E ela é uma pessoa tão diferente que ela arrumou uma namorada para ele para ficar tomando conta, que era assistente, que é só na cabeça dos Beatles, o negócio desse. Só com os Beatles aconteciam essas coisas. Mas é tudo tão sensacional, né? Todas as histórias... E as histórias até hoje, né? Eu fico imaginando eles ouvindo essas histórias, né? Tipo que o Paul McCartney morreu. Sim. Como que eles se divertiam vendo com essas aquilo, coisas. Né? E isso ajudava, acho que até eles a se animarem a fazer mais coisas e compor. E quando a gente estuda a carreira dos Beatles, a gente estava falando, né, que até no começo eu gostava muito das músicas do Paul. E depois, estudando todos os discos, eu passei a entender o trabalho do John. Quando a gente faz os discos, desde o primeiro até o último álbum, a gente vê a evolução musical deles, que é um negócio espantoso de um disco para outro. E eu, quando tive que interpretar o John Lennon, fui estudar o primeiro disco. Eles faziam muita música junto, né? Eles combinaram de colocar Lennon e McCartney, mas você vê que tem muita música que era só o John e tem música que era o Paul. E nos primeiros discos tem assim, de 14 músicas, tem 8 músicas que eram John Lennon. Sim. Então assim, os Beatles não teriam nunca sido os Beatles se não fosse o John Lennon, principalmente no começo. Depois o Paul foi tomando mais seu espaço, o John também foi se afastando com a coisa da Yoko, então ali mais pro final ele já não estava mais muito afim, e o Paul acabou tomando mais as rédeas, mas no começo era John Lennon na cabeça. Era John Lennon na cabeça. Na verdade, ele que começou organizando a banda, né? Ele que trouxe o Paul, o George, né? E finalmente o Ringo. Então é um cara, né, excepcional, assim, com certeza. Come Together é uma música que impressiona de forma, né? Ou melhor, o Abbey Road é um LP, né? Que ele parece que ele não tem fim, né? Ele é um LP que as músicas estão totalmente unidas uma na outra, né? E é engraçado porque é um retalho, né? Na verdade, cada um tinha a sua ideia. Ali eles já não estavam mais se juntando muito para compor. Sim. E como eles conseguiram fazer um disco daquele que parece que ele foi construído, para mim, na minha modesta opinião, o melhor disco dos Beatles. É o disco que eu mais gosto. Eu costumo, a comparação um pouco chula, mas eu costumo comparar Beatles com pizza. Para mim é melhor aquela que tiver na minha frente. Eu não consigo. Que tiver na hora. Assim, quando eu via Beatles de menino, quando eu terminava eu falava, vou ver o que agora? Acho que eu vou. Aí eu colocava Tchaikovsky, Chopin, porque não dava para. O que eu vou ouvir, né? Então você tinha que buscar alguma coisa que fosse além, né? Nós temos Come Together aí fazer uma versão. He come on flat top, he come grooving up slowly. He got Juju-Wabo, he won holy roller. He got hair down to his knee. Got to be
come together right now over me. Eu espero não estar assustando a nossa audiência. Estou tentando não cantar. Não, por favor, cante junto. Não. Por sinal, quero avisar que normalmente eu não costumo vir trajado assim, mas isso daqui foi adquirido no Cover Club em Liverpool e eu não poderia deixar de participar desse momento que me faz muito feliz. Por sinal, eu adoro o meu trabalho e por causa disso eu acho que eu faço que eu me divirto literalmente. E hoje é um dos dias mais do que especiais falando sobre a vida do Lennon, né? Fábio, uma outra coisa também que é legal a gente pensar na vida do Lennon, né, é que ele tinha um olhar de auxiliar entidades, quer dizer, ele tinha um trabalho, por exemplo, ele havia comprado, por incrível que pareça, coletes de segurança para toda a polícia de Nova York, né, para proteger os policiais, acabou tomando um tiro, então, né? Quer dizer, e ele não fazia publicidade, quer dizer, ele tinha ações que eram espantosas, né, nesse aspecto. Eu acho que o cara, ele chega num nível que ele não precisa ficar falando das coisas que ele, né? Então, para você, como era genuíno mesmo isso dele, não era autopromoção, né? Que muita gente faz para aparecer, estou ajudando e tal. Sim. Tem muita gente que faz isso, é uma coisa muito nobre. Me parece até o Ayrton Senna também ajudava demais, um monte de gente demais. Quieto na dele, nunca falava nada. Depois que ele morreu, que acabou morreu, acabaram aparecendo algumas coisas que ele fazia, mas nunca saberemos. Então, eu acho que essas pessoas que são especiais no mundo, né? O mundo precisa de John Lennon e caras sonhadores, assim, né? Exatamente. Então, até para estimular o estudo da música, da arte e de outras formas de viver de forma honesta, né? Sim. Já que no Brasil nem sempre é assim que as coisas acontecem, né? Que isso sirva de exemplo, né? Um pouco para a gente sabe que a nossa cultura é nova, a gente ainda tem muito a aprender e amadurecer como nação, como cultura, e temos que aprender com esses exemplos dessas pessoas, como John Lennon, por exemplo, como Ayrton, né, que eram pessoas especiais no mundo, e o legado que elas deixaram e a admiração que a gente vê que não é uma coisa que é só um fã de Beatles que gosta de John Lennon. Tem gente que nunca assistiu uma corrida de Fórmula 1 e quando o Ayrton Senna morreu chorou copiosamente, porque era a imagem que o cara, o exemplo, né, de atleta, de isso ser eu acho humano. Que exala da pessoa, porque é uma energia tão verdadeira que sai da pessoa que só os tolos que acham que isso é promoção, né? De jeito nenhum. Por isso que eu acho que os Beatles contagiam tanto até hoje. E criança é muito honesta, a criança não mente. Sim. Então, quando você vê uma criança lá no show, com aquele olhinho brilhando, cantando, pulando, a gente às vezes faz o Yellow Submarine, dedica para as crianças e chama as crianças no palco, uma festa. Sim. Você tem Don't Let Me Down aí na... Então quero dedicar para um amigo meu que chama Natan, que fez o solo de Don't Let Me Down na garganta quando eu tentava tocar a música. Que bacana. Então vamos lá. Vai pro Natan então essa. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. Que maravilha. Dá arrepio porque dá a imaginar o que deve ter sido quem assistiu uma performance do Lennon, né? E essa música eles tocaram no telhado. No telhado, né? E a performance lá de fato é grandiosa, as pessoas parando em volta na rua, né? Aquele movimento. Até nisso eles inovaram, né? Os caras foram tocar vamos tocar no telhado mesmo, né? E é engraçado porque não sei de onde que eles tinham essas ideias, não dá para explicar. E o Paul dizendo assim, que legal, a gente vai ser preso. Então, tipo assim, o que nunca aconteceu? A gente ser preso, né? Porque acho que aconteceu tanta coisa, né?
Tem uma história deles também que eles receberam a condecoração da rainha. Da rainha. E o povo falou, deixa eu ver se isso aqui funciona. E colocou o carro num lugar proibido, em cima da calçada, sei lá. E aí veio o guarda chamar a atenção dele, ele mostrou, e o cara, o senhor me desculpe. Então ele falou, olha, não é que serve para alguma coisa isso aqui? Então, bom, a gente poderia ficar aqui, né, um ano contando meia hora vai ser pouca coisa, né? Outra coisa interessante na evolução do Lennon foi que o conteúdo da poesia dele foi ganhando ao longo de um LP para o outro. Quem não sabe o que é LP, é esse disco de vinil, né? É isso. Né? Mas de um LP para o outro, ele começou a ganhar um conteúdo que era uma coisa impressionante, né? Eu não sei de onde que aquilo fluía de forma tão vertiginosa, né? Além do talento deles, tinha uma competição também, Sim. né? Entre ele e o Paul, Sim. na coisa de fazer uma música melhor que o outro e tal, apesar dos dois assinarem juntos. Sim. E em algum momento parece que teve o Bob Dylan deu uma cutucada no John Lennon. Sim. Não sim, teve? Sim. E aí parece que ele falou, então agora na eu vou época do mostrar. Robert Soul, né? Exato. E o Robert Soul, outro disco que, pelo amor de Deus. Que tem bastante violão estilo Dylan, né? Muito Dylan. Só que, na minha opinião, John Lennon, o Bob Dylan, que me desculpe, mas... aos fãs do Bob Dylan e tudo mais. Perdão, mas os Beatles, o trabalho deles é uma coisa realmente impressionante. Então, é lógico, além da genialidade dele, esse estímulo, né, que eles tinham e aquela coisa, né? Eles também chegou uma época que também não precisavam mais fazer nada, mas continuavam querendo compor. Eu acho que a composição, né, é algo para quem é músico, para quem é artista, para quem escreve, né? Modestamente, às vezes, quando eu tenho que escrever algum artigo para o portal, eu estou com uma ideia, eu falo, preciso escrever aquele negócio, aquilo fica me incomodando, até que eu tenho que me livrar daquele texto. Né? E até o George Harrison fala isso, vamos se livrar dessas músicas e fizeram um LP branco. Né? E acho que isso impacta muito na vida do artista. Né? Isso para você, como que funciona essa tua importância em levar a imagem dos Beatles no palco para as pessoas que estão te assistindo, estão enxergando lá um mito junto. Isso te chacoalha um pouquinho? Como é que é? No começo não, porque eu acabei caindo na coisa dos Beatles meio sem querer. Eu fui chamado para fazer a história do rock a princípio e depois o Nelson, que fazia o John Lennon lá no Beatles Forever, acabou saindo e o Ricardo me ligou e falou, olha, daqui a uma semana tem teatro de Mauá e Osasco e você é o novo John Lennon. E eu fui atrás de roupa, de estudar as músicas, Sim. porque a gente procura fazer exatamente Sim. o que eles fizeram. Sim. Eu fui estudar gaita, porque o John Lennon toca gaita, não é Sim. um grande gaitista, mas Sim. toca. Piano, porque tem Sim. músicas que o John Lennon tocava piano. Não, ele tocava gaita junto com o violão, né? Violão. Simultaneamente, exato, né? exato. E cantando, né? Então, quer dizer, tá. deu um trabalho danado. Então, foi meio no susto, mas é uma responsabilidade muito grande, porque todo mundo sabe as letras de todas as músicas. Sim. E os primeiros shows eu não lembro dos shows de tão nervoso que eu estava. Provavelmente errei muita coisa e fui criticado por isso, só que isso me fez, falou, não, eu vou estudar e vou fazer direito. Sim. Então, assim, é uma responsabilidade. Por outro lado, é maravilhoso, porque alegria. Os shows estão sempre cheios, você vê que a paixão das pessoas, tem gente que vai fantasiado de Beatles no show, tem essa coisa das crianças, que a gente adora a criança. Então é muito, muito gratificante você poder viver. Uma vez até um menino me perguntou numa rádio, mas você não se sente vivendo a vida de outra pessoa? Eu disse, então um ator, por exemplo, ele vai ficar louco, porque ele vive só personagens. Então é assim que a gente encara, vivendo um personagem. Mas é impressionante como a gente tem esse feedback de teatro, né? O ator de teatro fala muito isso. Na TV você não tem o feedback do público. Sim. No teatro você entra no palco vestido de John Lennon no final, com aquela roupa branca e tal. É uma peça, e a pessoa começa a chorar. Sim. Então, aí você vê... E aí também é bacana que você fala assim, pô, acho que eu estou fazendo meu trabalho legal. Né? Porque se eu estou conseguindo emocionar as pessoas, é muito bacana, muito gratificante. Você comentou comigo que uma vez você entrou vestido de branco naquele terno famoso da Abbey Road, né? E você não entendeu bem o que estava acontecendo, e aí conta um pouquinho disso daí. Demorei a entender, porque que acontece?
eu não estava me vendo de branco. Para mim, eu era o Fábio, que estava entrando no palco, cantando uma música dos Beatles. Sim. E como a gente cria no teatro essa atmosfera, agora com a minha banda, The Beat Beatles, a gente mantém essa história toda, tem um telão, a gente troca de roupa, a gente começa com o terninho da Beatlemania, passa pela fase psicodélica com a roupa do Sgt. Pepper's, então. e acaba o show, né? A gente faz em ordem cronológica. Então a pessoa entra tanto nessa história e vai acompanhando, que quando a gente entra no final, a pessoa sabe que os Beatles estavam terminando ali, e as músicas são maravilhosas, né? Então a pessoa entra naquela história e realmente se emociona. Como se estivesse acabando a banda naquele momento, né? Naquele momento. A gente teve até uma época que fez o show solo da carreira dos Beatles. Então tinha uma menina, uma japonesa, que entrava com um buquê de flor enquanto eu tocava Imagine no piano. Sei. E ela entrava com um buquê de flor, sentava do meu lado no piano, a gente terminava Imagine. Sei. É um negócio que... E todo mundo chora, até eu me arrepio de lembrar. É realmente muito emocionante. Eu demorei um pouco a entender, e quando eu passei a entender, eu me emocionava de volta. A gente mandava aquela coisa e recebia de volta. Fábio, nosso tempo está terminando. Que pena! Tão rapidamente, mas... considerando, então, para mostrar que o John Lennon foi esse ícone, né? Ele fez também uma música de Natal maravilhosa, e nós estamos às vésperas do Natal. Eu acho que você podia encerrar a sua participação tocando aquela música que faz o coração da gente, ó. É verdade. Agradeço demais a participação. Sempre que precisar, estou à disposição. Eu vou no teu próximo show, que eu vou chorar lá um pouco. Vamos chorar junto. Obrigado por ter vindo, Fábio. Obrigado a você, Roberto. Obrigado. So this is Christmas, and what have you done? Dear and the dear one, I hope you have fun. So this is Christmas, I hope you have done. Aí eu até deu um nó na garganta. Deu em mim também. Eu te agradeço muito. Emoção aqui no estúdio da Flix. Fábio, muito obrigado mesmo. Espero te encontrar outras vezes com terninho, com tudo aquilo que nós temos direito, tá? Estão todos convidados aí para um show The Beat Beatles. Qual é o próximo show? .br. Eu acho que agora só ano que vem, porque agora a gente tem um recessozinho aí, teatro, né? No final do ano os teatros estão aí já cheios, tem muita festa de empresa e tal. A gente faz algumas festas fechadas de empresa. Ano que vem, temporada 2016, estamos de volta. Obrigado. Amigo do Portal Sustentabilidade, programa Sustentabilidade se despede aqui de 2015. Foi um ano cheio, muito gostoso, muito bacana. O que nós entrevistamos de pessoas das mais diversas áreas, inclusive da área cultural. Eu fico muito feliz, desejo um Feliz Natal a todos e vamos encerrar então sob o som mais um pouquinho de John Lennon e o Feliz Natal dos Beatles. Vamos fazer, ó. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I love that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than her.